queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa comemoração tão significativa, uma casa tão bela, não apenas no espaço físico, mas muito mais no ambiente espiritual, que nós sentimos desde o primeiro momento que aqui chegamos. Portanto, é uma alegria muito grande esse momento para o meu coração. E nós vamos falar um pouco a respeito da doutrina espírita. Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Nós sabemos que o nosso planeta, a nossa humanidade, está vivendo um momento muito especial. É um momento em que está sendo dito, inclusive no ano passado, que o ano de 2012 era um ano que seria assinalado, talvez, quem sabe, pela destruição do planeta ou pela grande parte da humanidade. E profecias, inclusive de Nostradamus, dos maias, e essas profecias foram sendo ditas, repetidas, e realmente as pessoas podem ter ficado preocupadas, mas a doutrina espírita nos mostra que estamos apenas começando uma nova etapa. Nós estamos passando pela grande transição. É um momento definitivo, decisivo, no qual a humanidade necessita dar o testemunho de uma mudança, de uma transformação. Nós sabemos que na escala dos mundos, o nosso planeta é ainda bem atrasado. Ou seja, a humanidade que habita o planeta é que está no patamar de provas e expiações. E é tão atrasado que abaixo de nós só tem uma outra classificação, a última, planeta de mundos primitivos, os mundos primitivos. Portanto, nós estamos um degrau acima apenas, mas o futuro se delineia de uma forma muito promissora, porque estamos na grande transição exatamente para passarmos do patamar de provas e expiações para o da regeneração. E é isso que a humanidade não tem consciência no seu todo. Se nós olharmos a minoria que tem assim, uma noção a respeito dessa mudança, dessa transformação, nós iremos verificar que uma outra parcela, uma grande parte, ainda está muito alheia, muito afastada, muito inconsciente, alienada mesmo dessa circunstância. Mas nós, através da doutrina espírita, estamos bastante conscientes dessa necessidade de mudança, dessa transformação. Claro que nós não podemos imaginar nem supor que nós espíritas somos privilegiados, que nós temos o privilégio que outras criaturas não alcançam, não possuem. Entretanto, o Pai do Céu tem N condições e situações de fazer com que os seus outros filhos também possam ter, por outros caminhos, uma noção um pouco mais precisa, um pouco mais realista dessa necessidade da transformação e do quanto a paz é necessária, do quanto é importante que o amor esteja presente, seja cultivado, seja exteriorizado nas nossas ações, para que aí sim a humanidade tenha condições bem melhores e aqueles que estão passando por provações muito dolorosas, aqueles que estão nesses bolsões da miséria, possam ter mais para frente uma vida muito mais tranquila, com a solidariedade dos demais irmãos em humanidade. Portanto, nós vamos falar um pouco a respeito da doutrina espírita, para que tenhamos uma ideia do quanto ela nos está apresentando. É importante entendermos que a doutrina espírita fala diante do tempo. Quando as pessoas dizem que o Livro dos Espíritos, por exemplo, precisa ser atualizado, que a doutrina necessita passar por uma revisão, é claro que essas pessoas não estão ainda compreendendo ou aprofundando o suficiente na própria codificação. Allan Kardec deixou muito claro
que o Espiritismo teria que caminhar para e par com a ciência. Se alguma coisa surgisse e que a ciência comprovasse ser uma realidade, que essa comprovação fosse algo que pudesse a doutrina acrescentar aos seus princípios, isso seria feito. A doutrina tem um caráter progressivo. E nós sabemos hoje que com a física quântica, por exemplo, o quanto que a doutrina já falava e já fala, já apresenta para nós alguns princípios que estão muito de acordo com os princípios que a física quântica hoje está apresentando para as criaturas. E isso nós podemos encontrar em O Livro dos Espíritos, principalmente, lógico que com uma abordagem diferente, porém o significado é bastante importante e há uma fundamentação notável nos princípios da doutrina que nos remetem a essas condições que agora a física quântica está apresentando para abrir o nosso panorama. Nós queremos lembrar aqui uma frase de um poeta inglês, Francis Thompson. Francis Thompson, ele vai falar acerca desta questão que hoje a física quântica apresenta, que nós todos estamos inseridos numa fantástica rede cósmica, uma teia cósmica. Portanto, tudo o que acontece no universo, em qualquer ponto do universo, repercute com o restante do universo e, é claro, de uma maneira vibratória para nós espíritas, que entendemos bem essa parte das vibrações, das irradiações, da importância da força do pensamento. Também, é claro, as grandes religiões orientais têm essa noção porque cultivam muito a questão da cultura do pensamento, da força mental, é toda uma civilização voltada para esse princípio. Mas o poeta Francis Thompson, numa linguagem muito bonita, ele diz o seguinte: por um poder imortal, todas as coisas, perto ou distante, ocultamente estão ligadas entre si. E tão ligadas estão que não se pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. Ele está realmente mostrando que tudo que nós fazemos tem repercussão de caráter universal. E Dr. Bezerra de Menezes, através de Divaldo Franco, já disse há algum tempo atrás que quando o homem cai, toda a humanidade também cai. Quando ele se levanta, toda a humanidade também se levanta. Joana de Ângeles, posteriormente, também através de Divaldo Franco, vai mostrar que essa correlação existe de forma fantástica. E quando moralmente uma pessoa tem uma queda, isso influencia e repercute em todo o universo. E quando essa pessoa se levanta, quando moralmente algo acontece na vida da criatura e ela sai de uma condição ainda bastante dolorosa, inferior, quando ela se levanta e se alteia neste campo espiritual, é claro que isto beneficia a toda a humanidade. Portanto, cada vez mais, nós vamos tendo uma noção de que a nossa participação é importante. Nem sempre nós temos essa noção. Nós achamos, às vezes, que somos anônimos e que o universo e a humanidade como um todo não tem conhecimento da nossa vida, dos nossos atos, do que fazemos. Mas vamos começar a entender que tem sim, que existe uma repercussão vibratória, uma repercussão espiritual em tudo o que fazemos, nas nossas atitudes, na nossa vivência. Mas vamos ver a doutrina dos espíritos, o quanto ela tem colaborado para que a humanidade possa, então, melhorar a sua condição e passar por esse processo de transformação que tanto é necessário para que assim nós alcancemos o estágio da regeneração. Vamos começar com um texto dos Prolegômenos. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro
é o repositório dos seus ensinamentos. Nada contém que não seja a expressão dos pensamentos deles e que não tenha sido por eles examinados. Este é o texto de Kardec apresentando o Livro dos Espíritos e mostrando que a obra, ela vem do plano espiritual superior. Ela vem através dos Espíritos, que estão anunciando que os tempos são chegados. Há muito tempo que nós ouvimos falar que o tempo já veio, já aconteceu, os tempos são chegados. E agora nós já estamos imbuídos dessa ideia, cada vez mais conscientes da nossa condição, e nós espíritas, especialmente, ou aqueles que estão se aproximando da doutrina, aqueles que têm uma simpatia com os princípios da doutrina. Nesse caso, Allan Kardec, na abertura da obra, ele vai exatamente mostrar a sua importância e que ela veio exatamente para abrir uma nova era, para a regeneração da humanidade. É este caminho novo, é este horizonte belo e este horizonte promissor para todas as criaturas, porque engloba toda a humanidade, ninguém fica de fora. E ele está dizendo que o livro é o repositório dos ensinamentos dos Espíritos. Vamos então agora, com esta relembrança, para que nós não esqueçamos que o Livro dos Espíritos veio através da espiritualidade superior, presidida pelo Espírito de verdade. Vamos ver algo muito importante. Isso que eu vou apresentar agora são pensamentos de Caïbá-Schuttel. Ele vai falar a respeito do trabalho de Allan Kardec. Ele está mostrando para nós o quanto Allan Kardec realizou e a importância desse trabalho. Ele vai dizer o seguinte, que Kardec pensou as grandes questões do conhecimento humano e apresentou-as ao Espírito de verdade. Nesse começo aqui do trabalho de Kardec, não é? Em que Caïbá-Schuttel está trazendo para nós aquilo que Allan Kardec realizou, nós estamos vendo que quando o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille foi convidado a assistir aquelas reuniões das mesas girantes, sabemos que ele não foi logo no início. Isso no ano de 1855. Novamente ele vai ser convidado, porque as reuniões, os saraus, aonde as mesas girantes eram ali assistidas, não é porque era algo inusitado, pela sociedade da época. Vamos lembrar que naquela época não tinha assim, televisão, computador, nada dessas coisas que hoje representam entretenimento para as pessoas. E então o que se fazia era que pessoas se reuniam para os saraus. Alguém cantava, alguém declamava, alguém tocava um piano, um instrumento qualquer. Assim passavam as noites de grande alegria, de grande possibilidade de entretenimento à época. Mas um fato esquisito aconteceu. De repente as mesas começaram a se levantar sem nenhum apoio, não é? Começaram a girar e muitas outras coisas foram acontecendo. E quando alguém falou alguma coisa, de repente um dos pés da mesa bateu para mostrar que estava ali uma resposta ou uma intervenção naquilo que a pessoa havia falado. E convencionou-se depois colocar-se um abecedário para que então a mesa pudesse dar respostas através de pancadas do pé da mesa, não é? E assim uma coisa muito morosa, mas muito curiosa também. E as pessoas faziam perguntas as mais supérfluas, as mais necessárias para aquele momento, coisas assim muito superficiais, não é? E então isso foi no crescendo quando o professor Rivaio vai ser convidado. Mas ele não vai logo de início. Depois, mais adiante, ele acaba indo assistir uma dessas reuniões na casa da senhora Plené Maison.
Vamos lembrar que no primeiro convite, até o dia que ele aceita, e depois o lançamento do Livro dos Espíritos, quanto tempo transcorreu? 1855. O livro é lançado em 1857. Mas ele não começa logo a compor o Livro dos Espíritos. Isso vai levar ainda algum tempo, até que ele começasse, através da família Boudin, ele sai da família Pleine Maison para frequentar as reuniões da família Boudin, e a partir daí ele vai encontrar os cadernos com as psicografias, a resposta dos espíritos, ou os comentários, melhor dizendo, dos espíritos sobre muitos assuntos, e aí então o professor Rivaio divisou que ali estava um grande vilão. Um vilão de conhecimento, um vilão que traria esse tesouro inigualável da verdade, pelo menos a verdade que nós, a humanidade, conseguimos suportar. Estamos num patamar de compreensão e de vivência, um patamar intelectual que nos dá uma condição de recebermos a verdade, parcelas da verdade. Porque a verdade, só aos poucos, à medida em que formos elevando espiritualmente, nos elevando moralmente, é que um dia vamos divisar maior parte dessa verdade e assim por diante. Então Kardec, ele vai fazer perguntas. E como diz aqui o nosso Caibá Schutel, ele pensou quais seriam as grandes questões do conhecimento humano e apresentou-as ao Espírito de verdade. Meus irmãos, é uma coisa muito interessante fazer pergunta. Fazer pergunta não é fácil. Perguntar assim, você é contra o aborto? É uma coisa. Agora, fazer uma pergunta que englobe uma série de circunstâncias que facilitem ou possibilitem, melhor dizendo, àquele que vai dar a resposta, aprofundar, abrir um leque de explicações é muito diferente. Fazer uma pergunta que de repente a resposta é sim ou não, talvez, ou qualquer coisa, é simples. Agora, as grandes questões da humanidade, quando Kardec, ainda professor Rivaio, vai apresentar essas questões, ali estava alguém, um missionário, que veio com uma tarefa, com uma missão específica e, acima de tudo, um espírito sábio que tinha conhecimentos necessários para fazer as perguntas que fez, para realizar o que realizou. Ele vai apresentar essas perguntas ao espírito de verdade. Levantou as dúvidas do homem moderno e esclareceu os pontos controvertidos. Se nós formos olhar o Livro dos Espíritos, a Tábua das Matérias, o que é que nós vamos encontrar ali? Se a pessoa se deter ali, naquilo tudo que está no índice, digamos assim, de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar ali assuntos palpitantes, assuntos realmente que sempre suscitaram dúvidas, que as pessoas sempre não sabiam como entender. Por exemplo, Kardec vai começar, vai abrir o Livro dos Espíritos como quem abre uma majestosa sinfonia, porque Kardec, ele vai colocar a questão mais importante para as criaturas humanas, quando ele vai abordar o problema ou a questão acerca do Criador, acerca de Deus. Porque essa é a mais importante questão da vida de cada um de nós e de toda a humanidade, de todas as criaturas, todos os filhos de Deus. Porque sendo filhos de Deus, nós necessitamos ter um pouco mais de conhecimento acerca daquele que nos criou. Portanto, quando Kardec faz a primeira pergunta, que todo mundo aqui, ou quase todos já ouviram falar, ele não pergunta quem é Deus, mas ele vai perguntar que é Deus, numa inteligência muito grande, né? Numa forma também muito pedagógica, digamos assim, num entendimento, afinal de contas, muito profundo, porque o natural seria que perguntasse quem é Deus. Mas ele vai perguntar que é Deus,
Porque ele já sabia que a necessidade de impessoalizar. Deus não é alguém, Deus não é entidade, Deus não é um espírito. E Kardec, com toda a sabedoria que ele trazia, pergunta que é Deus. E a partir daí, nós vamos ter a resposta fantástica, uma síntese. A inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas. Em sequência, Kardec vai cercando o assunto. O professor Rivaio ainda sempre dizendo isso, que ele vai cercar o assunto até chegar nos atributos da divindade, que é um momento muito especial, quando nós vamos, através dos atributos que Kardec relaciona, nós vamos, a doutrina espírita no caso, vai desmaterializar Deus. Deus já não vai mais ser aquele ser que as pessoas temem. A gente sabe disso, que as pessoas dizem assim: eu sou temente a Deus. Uma pessoa tem medo de Deus, ela tem um temor relacionado a Deus, em qualquer das suas situações, ela está com medo daquilo que Deus vai ocasionar, vai possibilitar a ela, não é? Então essa compreensão de temer a Deus, ela vem vindo exatamente pelo desconhecimento das pessoas acerca do Pai de amor que é Deus, como na definição de João, o evangelista. Deus é amor. Deus, então, não é um ser. Para nós, às vezes, é difícil entendermos isso. O que é Deus? E aí ficamos a pensar, temos facilidade de imaginar, quando vamos orar, a figura de Jesus, mas a de Deus, impossível. E fica difícil às vezes. Mas quando nós começamos a entender que Deus está em toda parte, e que é o pensamento divino que sustenta o universo, sustenta a nossa vida, que o pensamento divino está aqui, como está em toda parte, e que, sobretudo, que o pensamento divino está dentro de nós, nós começamos a entender